Sejam bem-vindos. Hoje é um podcast muito especial. A gente está iniciando um quadro, um dos nossos quadros, que é o Virando no Santo. E esse Virando no Santo traz histórias e experiências de alguns convidados. E nós temos uma convidada super, como dito, especial, que é uma das dirigentes, das responsáveis pelo TUMA, pelo Templo de Umbanda Machado de Amor. E ela vai trazer as experiências dela para vocês, pra gente entender, dar risada, conversar, tá? E conversar sobre Umbanda. Então, mais uma vez, né, Fernanda? Nosso quadro, Virando no Santo, um nome muito cogitado. A gente falou muito dessa pessoa para estar aqui e aí não podia ser diferente, foi a primeira convidada. Exato. A gente entendeu que a gente precisava de alguém que trouxesse a energia, que trouxesse essa energia irreverente, caótica. Pra combinar, né? Pra ornar. Pra combinar com o nosso podcast, né, Fê? É isso. Então vamos falar de Mutinho? Vamos. O primeiro nome só, tá? Então aí não vai ser ornar. E o gostinho, que tem um final que é um gostinho, que todo mundo fala, Aline Mel. Ai, que tudo. Já veio um spoiler, né? Já acabou. Não, mas vamos fazer pra ficar bonito. Vai. Vamos. 1, 2, 3 e... Aline Mel! Seja bem-vinda! Obrigado, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de ter sido escolhida para esse primeiro podcast. E eu queria já desejar sucesso e vida longa esse podcast, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a galera que está começando e aprendendo a Umbanda e tudo que a gente vai falar aqui. É isso. Gente, a gente trouxe a Aline justamente por conta dessa ideia da alegria, da irreverência, de levar a Umbanda de uma forma leve. A Umbanda não tem esse peso, né, Fê? Essa coisa... Tem que ser, né? Tem que ser. A nossa vida, a gente já é um caos, assim, no sentido de correria. Então você ter uma prática de fé, não é isso, Aline? Que traga um peso maior, faz sentido, tem que ser leve, né? Se for para seguir numa religião onde você precisa ter, onde você fica com medo das coisas, eu vejo muito que tem algumas religiões que parece que as pessoas têm medo de Deus, e assim, eu acho que isso aí pra mim nunca existiu, porque você não tem que ter medo é que nem pai e mãe, você não tem que ter medo, você tem que ter respeito por eles, e não através do medo. Então a religião pra mim é a mesma coisa. Então por isso que eu gosto da Umbanda, por quê? Porque a gente consegue dançar, se divertir, rir, conversar com muita gente. Então por isso que eu gosto da Umbanda, porque ela é leve, é isso. Leve. E como a gente sempre fala, né? Já nos nossos outros quadros e na divulgação também do podcast, que essa é a diferença do nosso podcast. É levar a Umbanda e as experiências e as histórias dos nossos convidados de uma forma que instrua, que seja irreverente e leve. E mostrar que nenhuma história é igual. A sua tem a sua particularidade, da linha, a minha. Então, todo mundo vivencia a Umbanda da sua maneira e é especial para cada um. Falando nisso, vai a nossa primeira pergunta para você, que a gente vai começar hoje, o Virando no Santo, sabendo como que a Umbanda entrou na sua vida. Nossa, a Umbanda, na verdade, para eu falar da Umbanda, eu preciso falar do Candomblé, né? Porque há exatamente 21 anos atrás, o Rafael, que já era meu primo desde sempre. A gente é primo, tá? Pra quem não sabe, a gente é primo irmão. Inclusive. E o que acontece? Ele resolveu arrumar um namorado macumbeiro. E a gente falou, meu Deus, o macumbeiro, como será que deve ser? Que absurdo! Meu Deus, gay macumbeiro. A gente nunca tinha conhecido ninguém macumbeiro, assim,
próximo. E ainda mais o Rafael tava namorando com uma macumbeira, e ele falou, meu Deus. E aí a gente ia pra casa do namorado do Rafael, que inclusive é o pai pequeno hoje, há 21 anos eles estão juntos e eu tô lá desde o primeiro dia. E ele morava do lado do terreiro. E tinha uma janela do banheiro da casa dele que dava pra ver uma beiradinha de dentro do terreiro que tava acontecendo. E aí uma vez a gente foi pra lá e ele tava tendo gira, e ele era da gira lá, ele foi pra gira e a gente ficou na casa dele, olhando, assistindo pelo buraco da janela, tentando ver, escutando, morrendo de medo que alguém olhasse, enfim. Aí depois daquilo ficou muito curioso. Aí a gente falou, vamos lá ver qual é que é. Aí a gente foi convidado, né, e foi pra essa gira. E aí eu tava sentada na assistência, mas antes disso, só pra contextualizar, eu sempre que eu ia em algum lugar onde tinha coisa africana, de batuque, eu ouvia um batuque, um atabaque, me arrepiava inteiro e eu nunca entendi. Quando eu fui lá, a primeira vez eu sentei lá na assistência, começou o atabaque rolar, aí eu senti aquele mesmo arrepio que eu sentia antes. E aí eu sentia que a minha perna começou a bater assim no chão, tremer a perna. E quando eu vi, eu abri o olho e eu já tinha rodado no meio da gira com o Ogum, né, que foi o Ogum. Tocaram para o Ogum, eu nem sabia quem era o Ogum, eu nem sabia como o Ogum dançava. Não tinha internet, né, gente? Exato, Não tinha TikTok. Não, a nossa internet era discada. Era discada ainda na madrugada pra pagar só um pulso. Mas é isso. Então assim, aí eu falei, como assim, né? Aí quando eu me dei por mim, porque realmente eu sou uma médium muito consciente. Só que nesse primeiro dia eu tenho uma sensação de tipo, eu estava na cadeira com a perna tremendo e depois que eu vi, eu estava já dentro da gira e eu tinha entendido que tinha acontecido alguma coisa, mas o que tinha acontecido? E aí eu saí e as pessoas falaram, nossa, já tem o pé de dança de algum, nossa. E eu fiquei pensando, mas pera. Mas quem que é pé de dança? O que é pé de dança? Quem que é pé de dança? Não sei nem quem é algum, não sei nem qual que é o pé de dança. E aí eu fui entendendo que eu tinha uma mediunidade que eu precisava trabalhar. Só que eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, né, gente? Então assim, quem quer com 17 anos ter uma responsabilidade de ser, na época, candomblessista, que é ainda um negócio que as pessoas falam, nossa, são muitos rituais, são muitas coisas, muitos trabalhos, então assim, é uma religião que te dá trabalho. Então com 17 anos você fica, não quero. Mas foi a partir desse dia que eu descobri que eu precisava trabalhar, eu precisava cuidar da minha espiritualidade, porque eu fui batizada no catolicismo, só que eu me criei mais dentro do kardecismo, então eu já tinha uma proximidade com a espiritualidade. Só que o kardecismo era uma coisa que me fazia dormir, porque eu ia lá nas sessões, sentava, ele ficava olhando, aí você, falando e você dorme. E aí um dia que eu descobri o candomblé, aquele batuque, a dança, foi que eu entendi que era aquilo que eu queria. É como eu sempre digo, pra mim religião é que nem você quer emagrecer, por exemplo. Eu prefiro emagrecer jogando bola. Você não prefere emagrecer de nada, forma alguma. sem fazer nada. Ele prefere emagrecer correndo. Então, também assim, não prefiro. Independente da forma que você quer emagrecer, existem várias coisas que vão te levar para mesmo lugar. Então, para mim, religião é isso. Então, a ideia é estar próximo de Deus, ou o nome que tiver. E para você chegar próximo de Deus, tem que ser de acordo com uma coisa que você gosta de fazer. Se você gosta de uma coisa mais agitada ou se você gosta de uma coisa mais tranquila. Então, eu particularmente percebi que para mim o que funciona e o que eu consigo focar é uma religião onde tenha movimento. Ô Aline, aproveitando esse gancho, assim, desse início, né, do candomblé, e voltando um pouquinho antes, no kardecismo, você sendo médium, né, desenvolvida, porque a partir do candomblé você desenvolveu, e enfim, na Umbanda, no espiritismo, né, no kardecismo, você tinha uma percepção mediúnica, ou você era muito novo? Porque você fazia a mocidade e tal, mas você tinha essa percepção que você era diferente, que você tinha uma abertura maior para a mediunidade, já a partir ali do espiritismo, do kardecismo, antes dos 17 anos? Antes, na verdade, quem me levou a primeira vez no kardecismo foi minha tia Nete,
Por quê? Porque eu via muita coisa. Beijo, Tia Nete. Beijo, Tia Nete. Eu via coisas, falando, meu, acho que eu vi alguém passando no meu quarto, eu vi alguém sentado no pé da minha cama, eu vi. Então você já tinha essa... E aí, a Tia me levou e a gente começou a trabalhar lá pra não ver, porque eu era muito novinha, devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. Então eu não queria ver nada, morro de medo. Até hoje eu peço, olha, vocês podem vir, se aproximem, me usem de ferramenta, mas não apareçam, porque eu não tenho esse preparo para... A gente libera espaço para você vir trabalhar na gente, mas não quer ver ao vivo, você precisa, né? Então foi por isso que eu fui pro kardecismo. E aí depois conheci o candomblé, e aí do candomblé eu conheci a Umbanda. E por que sair do candomblé e ir para a Umbanda? Na verdade foi afinidade. Por quê? Porque o candomblé ele tem alguns rituais e a Umbanda tem outros rituais. O candomblé tem algumas músicas e a Umbanda tem outras músicas. Eu sou uma pessoa que não ouço nem música em inglês, porque eu sou péssima em inglês, não entendo o que está falando, então eu fico meio perdida com música em inglês, porque eu não entendo o que está falando. E o candomblé cantava muito em Yorubá. Então você cantava, você sentia a energia daquilo que estava acontecendo, tudo é muito real, porém me faltava entender a letra do que eu estava cantando. E o dia que eu conheci a Umbanda e conheci um monte de música em português, eu falei, caramba, é muito mais legal. Por quê? Porque eu consigo cantar com o coração, porque eu entendo a letra do que eu estou cantando. Então isso acho que foi uma das coisas que me motivou a querer, tipo, vamos pra Umbanda. Da afinidade. Da afinidade. Então foi aí que eu caí dentro da Umbanda. Depois que eu caí dentro da Umbanda, minha vida melhorou muito, assim, em questão de responsabilidade, questão de entender que você tem uma mediunidade, então você pode fazer algumas coisas e não pode fazer outras. Então, a Umbanda me ensinou a ser uma pessoa muito melhor. Isso, sem dúvida nenhuma. O Rafa que me conhece desde antes para agora, eu sou outra pessoa. Sim, existe uma diferença aí bem significativa. Mas... falando dessa Umbanda, né, que te pegou, que você, claro, tem a questão dos pontos, que né, te marca aí a diferença, né, das cantigas, enfim, mas o que mais porque a gente sabe que existe uma diferença, claro, tem ritos, tal, tudo isso. Mas você não acha que a questão do foco da Umbanda, da doação, da caridade, Porque o candomblé, o que acontece? A nossa experiência, tá? O candomblé, ele traz um foco para a comunidade, para o grupo, tá? Existem, enfim, eu estou falando da nossa experiência, tá? E na Umbanda você expande isso, né? Para a comunidade, para casas de acolhimento, para asilos, né? Enfim, você acha que isso, que a gente sabe, nós sabemos, vocês não sei se sabem, mas a Aline, né, é uma das idealizadoras de um projeto junto com o filho dela, da Vanessa, do meu afilhado Miguel, que é o Projeto Colibri, que é um projeto voltado para assistir pessoas em vulnerabilidade, em situações de vulnerabilidade, né? Então, moradores de rua, já fizemos, né? Posso me incluir porque também ajudei em alguns momentos, pessoas com vulnerabilidade, pessoas moradores de rua e tal. Você acha que esse peso não é a palavra, esse foco, né, de olhar para o outro, além do espiritual, das necessidades físicas, a Umbanda trouxe... É que a gente falou de afinidade, né, gente? Quando a gente fala da Umbanda, desse lado da caridade mesmo, eu acho que é por afinidade, porque o tempo que eu trabalhei, eu acho que com certeza deve ter outros terreiros de candomblé que podem ter uma parte social muito mais aflorada, mas o que eu conheci de Umbanda realmente era uma coisa muito mais fechada. De candomblé, desculpa. O que eu conheci do candomblé realmente era uma coisa muito mais fechada e pensando em cuidar dos guias da casa, dos médiuns da casa, mas não tinha essa parte
externa, sabe? De colocar a Umbanda à disposição da comunidade. Sim. Eu acho que isso que é uma coisa que também me motiva muito estar dentro da Umbanda. Por quê? Porque a gente não ajuda a pessoa só ali da porta para dentro, a gente está ajudando as pessoas ali da porta para fora. Então acho que sim, teve um peso muito grande o fato da Umbanda, na minha visão e por onde eu passei, parecer que ele abre mais as portas para ajudar quem está do lado de fora. Então isso com certeza foi mais uma das coisas que me fez escolher Que lindo, e né, ficar gente? na Umbanda. É. Na verdade, lindo no sentido real mesmo, né? O se doar além do que a gente pode fazer, do mínimo ali, né? A gente faz, né? A pessoa faz a mais, né? O que está fora daquilo que é trivial, tá? Então, acho muito importante. Falando de Umbanda, que eu gosto pouco, né? Como vocês sabem, existe algum momento dentro dessa sua jornada aí de espiritual, de Umbanda, que te marcou, que, vamos falar de Umbanda, né? Não do todo. Eu sei que o primeiro casamento da Aline foi num ritual candomblessista, né? Mas na Umbanda, que eu sei que marcou, mas na Umbanda, nesses, sei lá, 12, 13 anos, tem alguma coisa, 15 anos, sei lá, tem alguma coisa que, algum momento que te marcou, que você fala, meu, é este o lugar. Eu sei, né? Eu tô fazendo a pergunta porque eu sei. É pra vocês, tá, gente? Então, o momento que me marcou, será? Eu acho que um dos momentos que me marcou muito foi a oportunidade de vestir Ogum. E eu acho que isso me marcou muito e foi uma quebra muito grande de paradigma, tanto para mim quanto para muita gente, porque a gente vem às vezes de uma religião onde você fala, você é homem, você tem que pôr uma calça, você é mulher, você tem que pôr uma saia, você não pode receber guias homens ou se é mulher, enfim, tem. E o dia que eu fui convidada a sair numa saída de Ogum, vestida de Ogum, foi uma. Para mim foi um carinho, e foi depois de muitos anos. Isso faz quantos anos será que foi sendo de alguns 2, 3 anos? De toda essa minha caminhada espiritual, foi um atestado de que eu estava no caminho certo, que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava num terreiro onde as pessoas estavam sendo reconhecidas pelo ser humano que ela é, e não pelo gênero ou pelo que ela gosta de vestir. Então, assim, foi para me provar, para falar assim, Aline, olha aí, você não queria estar numa religião onde você pudesse ser quem você é, você pudesse representar quem você gostaria de representar, e eu poder vestir Ogum numa festa de Ogum, para mim foi a coisa que mais me marcou, assim, até me emociona um pouco, porque eu nunca acreditei muito em mim dentro da Umbanda, dentro da espiritualidade. Eu sempre fui muito espiritualizada, mas eu não conseguia me ver como uma... Vou chorar junto. Eu não conseguia. Vou chorar junto, gente. Eu não conseguia me ver como uma pessoa muito responsável e uma pessoa muito madura para poder, sei lá, ajudar as pessoas ou ser responsável pela mediunidade de alguém, no desenvolvimento de alguém. Hoje, graças a Deus, depois de muito tempo, eu me vejo preparada para isso. Porque eu acho que tinha uma coisa de eu não confiar em mim mesma. De eu achar, você faz isso, 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 então você não é digna disso. Só que Deus e a nossa espiritualidade toda começou a me mostrar que sim, que se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, num nível que não poderia, a espiritualidade nunca me deixaria chegar onde eu cheguei. Sim. Então, assim, a cada pessoa que os meus guias atendem e volta para falar comigo, tudo é uma confirmação de todo mundo pode ter uma fase da sua vida que não é perfeita, que eu, pelo amor de Deus, eu nunca fui perfeito e acho que ninguém é. Mas
de você virar uma chavinha e crescer, e querer ser responsável. Então, eu acho que por isso que eu tenho esse cuidado tanto com os jovens, porque no meu começo da minha espiritualidade eu apanhava muito dentro do terreiro por fazer merdas que todo jovem faz. Todo mundo, né? Todo mundo, mas quando você é jovem, você Faz um pouco mais. faz um pouco mais, com mais intensidade, mais... E aí você um dia vira e fala assim, eu já fui, será? Mas é o que eu falo. Todo mundo tem a oportunidade de melhorar, ser alguém melhor. É uma evolução constante, né? Exato, é evolução constante. Você querer puxar isso de um adolescente de 16, 17 anos e querer dar na cara dele porque ele tá fazendo um negócio errado dentro da espiritualidade, o que você vai fazer? Só afastar. A minha sorte, eu só não me afastei de terreiro porque 3 pessoas que eram a minha base da minha vida, que era a minha esposa, meu primo, que é meu primeiro irmão, e o marido dele, estavam lá. Porque se dependesse só de mim ficar, eu não tinha ficado. Então, assim, graças a eles, e de tipo, não, bora lá, e vamos lá, e não, tá tudo bem, calma. Porque era muito desistido, porque você ouve muita coisa, e tá certo, os dias estão certos, mas jovem não quer ouvir a verdade. Exato. Então é por isso Tem que ser de uma forma sutil, né? Pra não afastar. Então, eu acho que esse negócio de Ogum me marcou muito, porque pra mim foi uma virada de chave de... você era uma jovem aprendiz de Umbanda e hoje você tem muito que aprender, todo dia tem que aprender, mas hoje eu me sinto segura para ensinar alguma coisa para alguém, porque antes eu achava que eu não tinha nada para ensinar e hoje eu vejo que tô tendo, né? Um adendo, eu já estava no terreiro quando a Aline vestiu o Ogum. Já, né? Foi maravilhoso. Isso eu falo, às vezes as pessoas ficam com pressa das coisas acontecendo. Eu entrei com 17 anos, eu vesti o Ogum com 35. Dos 17 aos 35 eu não deixei de perder a minha fé em momento nenhum, porém levou todo esse tempo para entender que eu poderia fazer mais do que eu achava que eu fazia. Mas eu protegendo os médios em desenvolvimento, a gente tem mesmo uma ansiedade, entendeu? É natural, né? É natural, acho que faz parte, né? A gente vai muito. Primeiro se afoba, aí tem aquela gente se encanta e brilhoso. Aí depois você vai acalmando, aí você vai entendendo, vai, né, amadurecendo. É gradativo, É um processo, né? É um processo. E falando em desenvolvimento, quero saber como foi o seu desenvolvimento. Como foi para você entender as energias, o que era, o que eu faço e o que eu não faço. Nossa, isso E aí, pegando esse gancho já aproveitando, vamos dar uma viradinha aí porque, claro, a gente está falando de um momento importante, sério, né? É necessário. Porém, vamos nesse gancho aí. Você passou por algumas situações nesse desenvolvimento, né? Fê? Que marcou como foi esse processo do desenvolvimento, como a Fê falou. Mas tem alguma coisinha aí que você falou que marmotagem Nossa, que viagem. Não, na verdade, assim, o desenvolvimento, quando a gente começa lá atrás, você fica meio cabreiro, tipo, mano, será que é eu que tô falando? Será que é alguém que tá falando? Será que eu tinha que ouvir a voz dele dentro da minha cabeça e repetir o que ele fala? Será que é eu que tenho que falar? Como que é que funciona isso? Eu ficava muito preocupado com isso. E até hoje, ainda fica dúvida. Não dúvida sobre o que o guia tá falando, mas às vezes você para pra pensar e fala, meu, será que eu que induzi ele a falar isso ou será que ele me induziu a falar isso? Eu acho que a segurança disso vem com o tempo. Hoje eu já sou muito mais seguro, mas às vezes você ainda fica num dia que você não tá muito bem, que você acha que não tá se conectando direito. E eu lembro que teve uma vez que a gente estava passando em consulta, tinha alguém passando em consulta comigo, e aí o meu guia virou para a pessoa que estava passando em consulta e falou: mete o pé na porta e manda esse seu marido embora. E eu, de dentro de mim, pensava, pelo amor de Deus, não fala isso pra mulher. Como ela vai chegar em casa, vai meter o pé na porta, mandar o marido embora, meu, tenho livre-arbítrio, como que eu tô falando pra... E eu comecei a entrar em desespero. Só que assim, a sensação que eu tenho quando eu tô incorporado, pensa num robô, eu sou um robô, e dentro do robô tem uma salinha onde eu, Aline, fico lá dentro, olhando de dentro para fora o que o guia tá fazendo comigo. Então eu fico assistindo o que ele tá fazendo, as reações que ele tem, o que ele fala. E às vezes ele fala umas coisas e eu fico lá dentro e falo, pelo amor de Deus, isso não pode falar aí. Eu sei que tem horas que eu controlo o que eles falam, mas esse dia do meter o pé na porta, eu fiquei desesperado, porque eu falei, gente, a mulher tá me falando que tá querendo
voltar pro marido, e eu tô falando pra ela meter o pé na porta. Tem filho, família, você fica pensando em tudo isso, mas enquanto eu tô pensando em tudo isso, o guia tava falando. E aí, depois de um tempo, a mulher voltou e me falou: Aline, eu meti o pé na porta, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e não sei o quê. Olha isso. E eu, porra, então eu não posso duvidar deles, mas assim, dá um medinho às vezes das coisas que eles falam. Por quê? Porque parece que se não der certo ou se não acontecer, vão olhar pra gente e falar lá, aquele guia, aquele médium não presta. Sim. Então assim, é engraçado por quê? Porque a gente tem consciência, e essa consciência serve pra gente proteger tanto a gente quanto as pessoas que estão se consultando. Mas tem algumas situações que eles falam umas coisas que você fica pensando, meu Deus do céu, tô com vontade de enfiar a cabeça na terra, diz que eu tô falando pra Tem alguma situação que você lembra, né? Tipo, Sim. Olha, gente, deixa eu pensar. coisas assim. A Aline é tipo divertidamente do guia dela. É, Fica lá na salinha só. isso, é bem isso. Meu, é que o que acontece? Normalmente eu saio do terreiro e eu esqueço de tudo que. Eu sou muito consciente durante a gira. O atendimento. Durante o atendimento. Se a gente sair do terreiro e falar sobre isso, eu falo de todos os atendimentos. Eu lembro de Mas todos. depois passa. Sair do terreiro, apagou, assim, tipo. Eu acho que é interessante a gente falar de um guia da Aline, que é o guia Testa de Ferro dela, né? Que é o guia que protege ela, enfim, que traz ela para a espiritualidade, que é um EE, né? Cosme Damião é o espírito de uma criança, das crianças, que é o colibri, né? Não. E o colibri... Nossa, lembrei de uma agora. Vai, fala. Ele falou do colibri, eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma gira lá no mato e tinha uma árvore e o colibri subiu na árvore. Você lembra disso? No santuário. Lá no santuário, o colibri subiu na árvore. E eu lá de dentro de mim, divertidamente, olhava e pensava, se ele for embora comigo aqui em cima, Até que eu não tô medo, pelo amor de Deus. eu nunca mais vou sair daqui. E as pessoas embaixo... Colibri, desce, colibri aqui. Já liga pro bombeiro. E eu fiquei desesperada aquele dia. Essa foi também. Ele tem essa energia, né, de movimento, de criança, né? De criança, enfim, levada e tal. Mas, falando dessa Umbanda diferente, que é uma Umbanda diferente, uma Umbanda que é para todos, para todos, né? Que nem a gente fala. No Tuma, a gente tem esse perfil e esse dogma, né? Essa regra dentro do terreiro, que é para todo mundo. Você é uma mulher, né? Lésbica, gay, casada, somos, né? Enfim. Você sente que a Umbanda tem no Tuma ok, né? Você pode até falar um pouquinho disso, mas você sente a Umbanda no todo se abrindo para essa pluralidade? Com certeza absoluta. Tanto é que, assim, todo mundo quer ter uma religião, quer dizer, a maioria das pessoas querem ter uma religião. Porém, quando você é fora do comum, hoje em dia tá muito mais tranquilo do que há 20 anos atrás. Sim. Mas você também sonha em casar, entrar dentro da igreja, você sonha em ver sua família ali te vendo casar. Você não vai poder, porque no catolicismo nunca que vai ter duas mulheres entrando dentro da igreja, subindo até o altar e o padre abençoando. Eu não posso sonhar com isso se eu for católica. Sim. Se eu for evangélica, eu também não posso sonhar com isso. Eu sei que agora existem algumas igrejas evangélicas diferentes, eu acho lindo, inclusive. Por quê? Porque a gente acaba tendo que ser seletivo com a religião que a gente quer seguir por conta da nossa orientação sexual. Isso é um absurdo. Sim. Porque eu acho que assim, se você ama Deus e quer escolher ser católico, você tem que escolher ser católico, mas com restrições. A Igreja Católica te aceita, com restrições. Eu aceito você ser homossexual dentro da minha igreja. Desde que você não queira colocar 2 vestidos de noiva e entrar aqui no altar. Sim. Porque Condição, exato, então assim, e aí a hora que você vai para uma religião onde você fala, eu quero casar, e as pessoas todas se movimentam e falam, então bora fazer esse casamento, você se sente acolhido, você se sente bem recebido. Na Umbanda, por exemplo,
eu tive situações que falaram, você é obrigado a usar saia. Eu falei, falou obrigado, pra mim já acabou a conversa. Porque eu não sou obrigada a Não foi no nada. Tuma, tá, gente? Não Foi foi no no Tuma. Tuma. Porque o Tuma, fala só um pouquinho do Tuma. O Tuma ele foi feito exatamente para ser tudo aquilo que a gente não encontrou em outros lugares. É isso. Então, assim, o respeito ao indivíduo. Por que o respeito ao indivíduo? Porque eu sou mulher lésbica que não gosta de saia. Ok. Eu sou obrigada a usar saia, sendo que o meu amigão aqui do lado, homem, só porque ele tem um peru, vamos dizer assim, ele pode usar calça e eu, porque não tenho peru, tem que usar saia. Pra mim não faz nenhum sentido. Então, assim, dentro da Umbanda, eu percebi que a gente podia. Ah, eu não quero usar saia? Eu falei, então, pode usar calça. Ah, vamos fazer duas filas, uma fila de homem e uma fila de mulher. E se a gente tem alguém dentro do Que não se terreiro reconhece. que ainda não se reconhece, Sim. ou que se sentiria mal de estar na fila, porque se dependesse de mim, eu ia pra fila das meninas. Sim. Desconfortável em ter que escolher, né? Desconfortável em ter que escolher, desconfortável como ficar dentro, olhando as pessoas de fora te olhando, porque só tem aquele menino mó afeminado na. Então esse negócio de separar as pessoas. De rótulo, né? Exato, pra mim não funciona. E dentro do Tuma, a gente conseguiu deixar isso muito natural. Não é que a gente é um centro para LGBT. Não, a gente é um centro para seres humanos que querem se desenvolver na espiritualidade, independente da roupa, do que ele se envolve, do que. Condição Porque o social. propósito lá é outro, né? Exato. Independente de roupa, de gênero, de qualquer coisa, a intenção e o propósito de estar lá é outro. Exato, e todo mundo de branco fica todo mundo igual, independente de qualquer coisa. Então a Umbanda pra mim é meu lugar, é um refúgio, é uma segurança, é um lugar onde eu me sinto segura, sendo quem eu sou, todas as pessoas em volta sabem que eu sou casada com uma mulher, que eu tenho um filho, e isso não me torna diferente, me torna só mais um dentro. E isso ninguém me aponta, ninguém me julga, e isso é o que mais me faz ficar lá dentro. Então, E é o jeito que teria que ser em qualquer lugar. Esse deveria ser o normal e natural, né? Mas a gente sabe que não é, tá, gente? Infelizmente. Infelizmente. Falando um pouquinho de. Eu tô falando muito porque eu conheço muito bem, né? A vida. Então, falando um pouco dessa questão da Umbanda, dos benefícios que a Umbanda traz para a vida. No sentido do quê? Da fortalecimento da fé em você mesmo. A Aline hoje, ela e a Joana, né, a mulher dela, a esposa dela, elas têm uma empresa, né, na verdade mais de uma empresa, né, tem churrasquelas, tem o churrasco no pote, né, o Cozina, enfim. Tem um pouquinho, tem. A gente comeu, não, acabou já. Depois Da minha convidada. vocês vão ver um pouquinho, tá, gente? Pega água, por favor. Você sente que é real, que o fortalecimento da sua fé, na verdade, o entendimento da sua fé te deu mais gás para estar hoje onde você está, onde vocês estão com churras delas, com Cozina, né, abrindo mais de uma loja, várias lojas, enfim, empreendendo. Mulheres egressas, né, super, né, o churras delas, o Cozina, né, a empresa churrasco no pote e tal, são só mulheres que trabalham, mulheres egressas, né, vindo de uma situação lá de dificuldade, de vulnerabilidade. E fala um pouquinho pra gente, assim. Vou resumir, para ser empreendedor você precisa ter fé, senão você é fácil, se você for empreender sem ter fé, você não faz nada, você não empreende. Eu não acredito em nada, você vai empreender, você vai quebrar. Por quê? Porque a gente precisa ter fé. E eu falo, você precisa ter fé em alguma coisa. Se você quiser ter fé nesse microfone, beleza, vai que vai, mas tenha fé em alguma coisa. Então, hoje, eu entendo que o meu trabalho, a empresa que eu criei,
ela foi criada muito com os princípios da Umbanda, da espiritualidade. Por quê? Porque hoje eu tenho uma empresa social. O que é uma empresa social? É uma empresa que ajuda de alguma forma a sociedade para resolver algum problema que as pessoas costumam não querer resolver. E isso é o que tem na Umbanda. Por quê? A pessoa quando tem um problema muito grave, ela pode ser de qualquer religião. Ela vai procurar a Umbanda para resolver. Sim. Porque eles acreditam e assim, é, eu acredito nas pessoas e eu acredito que a gente precisa ajudar as pessoas, assim como na Umbanda. E aí eu pensei, como que eu quero ter uma empresa, mas eu queria também ajudar o próximo com essa empresa. Então a gente pensou o quê? Vamos fazer uma empresa onde a gente contrate pessoas que não têm oportunidade de trabalhar. Então a gente começou a contratar mulheres egressas do sistema carcerário. Ou seja, foram presas, depois elas saíram da cadeia e não conseguiam se recolocar no mercado. E o que eu acho que tem a ver muito com a Umbanda? Da gente abrir as portas para as pessoas que menos têm oportunidade. Menos favorecidos. Então, assim, a Umbanda me ensinou muito e hoje eu acho que a minha empresa funciona. Por quê? Porque na verdade, eu acho que eu levo as coisas da Umbanda tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional. Porque eu acredito que não dá para você trabalhar na Umbanda, pensar no próximo, e a hora que você chega no seu lado profissional, você é um filho da puta que só quer. E na vida, né? Na vida também, exato. Então, assim, você tem que levar para todos os campos. E eu levo a ferro e fogo a história da caridade. Eu faço caridade todos os dias. E não é, eu acho que não é caridade, eu acho que a palavra melhor ainda é solidariedade. Você ser É um olhar, né? Exato, pensar na pessoa não como um número. Muita gente falou para mim, é utopia essa empresa que você quer fazer para. Você olha seus funcionários, vai dar oportunidade. Porque assim, existe um jeito de fazer diferente, só que é mais difícil. Você cuidar dos seus funcionários, pensar se eles estão bem, se eles estão. Porque a galera só quer ver, tá produzindo, tá produzindo, tá produzindo, tá produzindo. Eu não, eu me preocupo todos os dias. Meu papel dentro da minha empresa hoje é cuidar das meninas. Do tipo, não tá bem, o que tá acontecendo, o que dá pra fazer de melhoria para elas. Uma coisa que eu pego muito nisso eu tô ganhando dinheiro, se eu tô ganhando dinheiro, minhas funcionárias precisam ganhar mais coisas. Por exemplo, hoje a gente dá até plano de saúde para as minhas meninas. Por quê? Porque lá no começo eu vendia pouquinho e elas estavam ali trabalhando. Eu comecei a aumentar meu faturamento, elas continuam ali trabalhando. Aí eu começo a ganhar um montão e elas continuam ali só trabalhando do mesmo jeito. Então, assim, tudo que eu consigo melhorar, dar melhoria cada vez mais, que a gente aumenta nossas coisas dentro da empresa, eu consigo aumentar as coisas para ela também. Então, assim, eu acho que quando você se dedica à espiritualidade, independente da religião, ou que você se dedica ao próximo, você consegue colocar isso em qualquer setor da sua vida, tanto Qualquer área. particular quanto Sim. profissional. Então a Umbanda me fez uma pessoa muito melhor, que hoje eu consigo passar isso pro meu lado profissional também, e eu acho que tá dando super certo. Eu tenho certeza. Tá, né? Porque a comida é uma delícia. Nossa Senhora. A gente comeu, tá, gente? Uma Por delícia. isso que a gente fica assim, saudável, né? A cara boa, Nossa, feliz. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Me traz o padrezinho, por quê? Claro, a gente tem um tempo, né? Eu queria ficar conversando umas 3 horas. A gente vai pensar nisso, tá? Eu posso voltar outro dia. A gente marca. Primeiro que assim, o padrezinho tá aqui, tá? Vocês vão entender o porquê. A gente tem a canequinha, tá? Logo a gente vai trazer para vocês essa caneca, tá? Vamos sortear, enfim. Fiquem ligados nas redes sociais, tá? E a nossa convidada ganhou a canequinha. Obrigado, tá? Umbanda Podcast, né? Umbanda Plus Podcast. Tem que Show. ser outra bebida. Nossa, convidada não toma essa. Deixa eu ver se essa eu tomo. Nossa, que tomar. Então vamos lá. Como Nosso funciona? quadro é o Padei Maraf. Como funciona? A gente vai te fazer perguntas diretas e retas. E aí você não pode fugir. Ou responde ou Maraf. E não vem com compartilha, não. É tudo direto. Eu preciso tomar um copo pequeno ou você só um gole? Não, um biquinho. só um biquinho. Só um Não, biquinho. Bicadinha.
Quer Vai lá, começar? Fê, pode Vamos ser. lá, primeira, hein? Vai acender essa velhinha aqui? Não, deixar ela paradinha. Não, é só fake. Ah, gente. É fake. Sempre. Põe aí na edição foguinha. Quer acender? Vamos acender, né? Daqui. Vamos acender. Obrigado. Vai, meu. Pronto. Ó, Acendemos. vamos dar um beijinho pra Boninha. Beijo, viu, Boninha? Boninha não tá hoje aqui. Um beijo. Vai ficar chateada. Beijo, Beijo. boquinha. Vamos lá, eu vou começar leve, hein? Gira favorita. Direito. Essa pergunta é muito. Já é. Há 21 anos tem gira de Cosme Damião, a gente trabalha de fim de semana, todo mundo sabe que a gente tem muito evento de fim de semana, mas não tem uma gira de Cosme Damião que eu esteja trabalhando. Os eventos não fecham, não tem Tá com orçamento, orçamento. né? A Joana tá aqui também, que é a esposa da Lili, né? Não fecha, né, João? Não fecha. Então, assim, Gira de Cosme Damião é reservado. é, É sagrado. Tá. E a gira que você. Tem uma gira que você menos se identifica? Vamos pensar assim. Ou alguma linha que você menos. não é que eu menos me identifico, eu acho que eu adoro todas, é uma delícia todas, mas eu acho que gira tipo de Nanã e de Preto Velho das Costas. Então não é que eu não gosto, eu amo, mas olha, Uma dificuldade maior. não, gente, as costas fica Fica pensando. quebrada, então é mais difícil mesmo, mas eu amo o Nanã, pelo amor de Deus, minha mãe ama o Nanã, mas realmente dói as costas. Essa também é muito facinho pra ela responder. Guia favorito. Colibri. Mas ó, eu amo o colibri de paixão, mas o baiano também Tem um apelo. é uma paixão assim por ele, mas eu acho que o colibri e o baiano eles estão bem ali juntos, eu acho que eles andam bem juntinhos, inclusive, também. Então, Sim. minha paixão por eles é. Tá. Você falou de uma gíria que você tem menos, né? Identificação, assim. Na verdade, que é uma gíria mais cansativa, né? É, Por conta do. Tem uma aqui, mas eu vou fazer uma antes. Caça. Vamos lá. Irmão de santo favorito. irmão de santo favorito, isso é muito difícil para dizer assim, porque é, eu tenho irmãos de sangue que são parte da minha vida, que são meus amores da minha vida. Por exemplo, o pai de santo da casa, que é meu primo irmão. Então, assim, ó, a Vanessa, que é Kédia da casa, que também é minha parceira de vida. A minha mulher trabalha lá, mas assim, tirando essa parte do De que emocional, tem- a questão de fora, minha casca de bala dentro do terreiro é a nega. Não tem o que fazer. A nega vai vir em algum momento, né? Exatamente. A Vai vir. nega, eu acho que a gente tem uma sintonia muito grande ali, porque é duas tranqueiras, nós se dá bem. É uma das mães de santo, mãe pequena lá do terreno, tá? Do Tuma. Eu vou perguntar isso. Deixo pra você. Perguntei. Seja honesta. Será um arado. Não, não, Manafo. Não tomou um Se eu não Manafo. quiser responder, maravilha, tá bom, é. É. Meu pai de santo é. Uma bichona. Mas olha, de verdade, ele como pai de santo, eu acho ele a coisa mais incrível do mundo. Mas é porque a gente nasceu junto, a gente cresceu junto. Eu olho pra ele é meu irmão que tá ali fazendo um trabalho lindo, tá? Então assim, eu respeito muito todos os dias deles, eu respeito a posição que ele tá dentro do terreno. E pra mim é lindo ver ele ali. Pra mim, nem tem nem falar, mas é que não era seu pai resolver as coisas juntos, né? Então a gente tá junto o tempo inteiro, Tamo junto há quase 40, né? quase 40. Então assim. Não, ano que vem, 40 Não, daqui 2 anos. Ah, é verdade, é 37. 7 anos. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos, mas o meu pai de santo, ele, sem levar pro lado pessoal, meu pai de santo, eu acho ele incrível, porque o que ele faz, nossa, eu nunca faria, nunca, porque tem que ter um saco de chinês pra você pensar. Na verdade é a missão, né? É, Vamos lá. Fefe, a última pergunta. Não, a aqui, última. você Desculpa. pulou, acho que foi de propósito. O Ai. livramento no terreiro. Ai, eu tô. Vamos lá. Um livramento dele, deixa eu pensar. Eu sou uma pessoa muito de boa com todo mundo. Mas é que a única coisa que eu não gosto é de falta de respeito com o próximo. Ou seja, se a gente tem uma tarefa para fazer em grupo, se você falta,
eu preciso fazer a minha parte da tarefa E e a sua. Então eu fico muito chateada com irmãos que não prestam atenção nisso e não entendem que eles, faltando com a parte deles, eles sobrecarregam Os demais. e eu acho isso super lindo. Então, o que me abomina dentro do terreiro são irmãos que não conseguem enxergar o outro. É o livramento. É isso, é o meu livramento. Agora eu fez o livramento. você quer nome? Você quer nome? Vou dar um voto. Tomou! Tá bem, Badafo? Talvez o livramento ainda não foi o livramento. Não. Entendeu? Mas Oxalá providencia. Isso, xalapa. Mas Na verdade, não é nem o xalá, é Exu. Exu, olha aqui, ó. Vamos pra última? Então, a última. Defina a Umbanda Em uma palavra. uma palavra. Nossa, é difícil porque eu falo que é humano, quero já falar um livro, né? É difícil, né? Mas. Não, mano, eu acho que é solidariedade. É. Mano. Eu acho que uma é você colocar os seus problemas no bolso e cuidar do problema do seu amigo. Isso é ser solidário. É isso, sabe? Aí eu choro. Cara, e esse episódio, sem ela contar a história do dia da limpeza. Do que? Ela contou pra gente nos bastidores, ela precisa contar. Deu limpando lá. Da limpeza dela da terceira, pelo amor de Deus, gente. Só pra. A gente pode até colocar umas histórias, porque ela nem tem muita história, tá? Mas a gente vai pegar umas histórias e vamos colocar nós temos 4 quadros, né? Então é o Virando no Santo, que é esse, que é como um convidado. Nós temos histórias de Quiumba, que são as histórias que dão um pouquinho de medo, e ela tem, a gente vai colocar, tá? Algumas. As Lembra marcagens. do Não Olha Pra Trás? Lembra, sabe? Essa história também é boa. Não, dá medo, dá medo. Não olha pra trás, vai fazer oferenda pra Exu, Vira as costas, não vira olha. para as costas. Mas com 18 anos, Só longe a de gente olhar. vê as coisas mais bizarras do mundo. Eu prefiro não olhar, depois de uma vez, a única vai ser você depois. Deixa eu olhar pra Uma mim. vez por pessoa, né? E é foda que a gente é meio filho de algum, né? E quando a gente é filho de algum, nós fica responsável pra carregar as coisas pra fora. Nossa, Então, assim, você tem que ser um corajoso, mãe. Algum é corajoso, às vezes nós não. Mas nessa última vez que eu fui limpar o terreiro, eu fiquei responsável por limpar a trunqueira. Eu liguei pro Pai Santo, pro Pai Pequeno, falei, olha, posso limpar as quartinhas da pombagira, do Exu? Ele falou, pode sim, se ainda a bebida estiver acabando, pode completar e tal. Aí eu peguei a da pombagira, abri e tava tipo mofado, assim, porque a bebida doce, né, então... E aí eu falei, então eu vou trocar. Não pensei 2 vezes, peguei a quartinha, fui até pra fora da trunqueira, que a gente tem um terreno, um quintalzão, e arremessei a bebida pro quintal. Nisso eu vi a semente voando lá no meio do mato. Eu falei, meu Deus do céu! O lobismo da pombagira, né? O lobismo da pombagira da casa, da mesa da casa toda. Eu falei, olha, eu fudei com o lobismo. Antes da gira, e meu batalhão saí eu correndo no meio do mato, caçando lá a semente. E a semente preta no meio do mato, tudo. Achei a semente, ela tava suja de terra. Eu falei, meu, terra é de Exu, ele não vai ficar chateado. Lavei, coloquei de volta, fiquei rezando que só tivesse aquilo lá dentro. Por quê? Às vezes tem mais coisa dentro, algum fundamento, alguma coisa. Eu tava morrendo de medo de ter perdido um fundamento de casa, e aí eu fiquei rezando, falando, por favor, pombagira, se eu deixar alguma coisa lá fora, me mostra. Eu não quero que nada aconteça de errado com a casa toda, porque eu arremessei o negócio. E aí deu tudo certo, depois eu conversei com as pessoas que realmente era só a semente que tava lá dentro, e tá tudo resolvido. Mas acontece, né, gente? Mas o desespero de você achar que acabou com o fundamento não tem preço. Mas a gente sabe que Exu tá vendo. Porque eu acredito que as pessoas às vezes acham que eu vou ser punido. Mas todos os nossos guias, ele entende quando você faz um negócio com maldade e quando exatamente. Então, assim, eu tenho certeza absoluta
do que os meus guias entendem, que eles veem meu coração como ninguém outra pessoa. Então não adianta. Se todo mundo estiver falando que você tá errada, eu tô tranquila com os meus guias, pra mim tá tudo bem. Então, eu confio demais, né? Eu tenho fé, eu falo sempre brinco, que eu sou mais crente que muito crente, porque se tem uma coisa que eu tenho nessa vida é fé. E a minha fé é inabalável, inabalável. É no time. É o time inteiro. Porque, ó, você vai ver até que a camisa do meu guia. Todos. Aí que seu mais uma mãe, todos. Eu tenho uma relação muito de amor com todas as linhas, que eu não consigo rezar, por exemplo, só pra ele evangelho. Porque eu tô aqui rezando pro evangelho, eu fico imaginando essas aqui do lado falando, só pra ele, você vai rezar? Aí eu rezo pensando lá algum, então é bom, você tá aí, você quer saber uma coisa, eu rezo pro time todo. Então eu sempre fui muito grata ao meu time espiritual, ao meu time de guias ali, que eles juntos, eles formam o que eu sou. Então, eu não consigo focar em um só. E por mais que eu entendo toda a parte do Deus, dos seus certinhos e tal, por mais que eu faça um triângulo de força ali, eu não consigo rezar só pra eles. Então, eu sempre rezo para todos. Então, essa é uma diferença que eu tenho entre outros médicos. Tem funcionado. Funciona 21 anos, não tem que deixar na mão, e nunca veio me puxar a orelha, eu esqueci de aceitar, velho. Se não pode um, pode outro. Pode Que tá disponível ali, resolve. Pronto. Gente, E aí? precisa ir embora. Mas Eu tenho. a gente precisa terminar. Foi uma delícia. Que bom ter você nesse primeiro episódio, né? Nesse primeiro momento aqui do nosso quadro Virando no Santo. Nós vamos programar, né? Mais uma, duas, quantas vezes você quiser vir, a casa é sua, tá? Mas a gente vai combinar sim de você vir. Obrigado por estar com a gente, obrigado por ter topado, por Jô também, tá? Por estar aqui ajudando a gente. São 4 pessoas por trás que Exato. acreditaram num sonho, que é um sonho, né? A gente determinou isso pra gente, a gente tá aí aos trancos e barrancos. Mas você, Lutando por esse né? sonho e a gente quer que as pessoas que a gente ama e que a gente gosta estejam com a gente nesse início. Então é muito importante ter você aqui com a gente. Vocês são os lindos. Eu só tenho a agradecer esse convite, não tenho nem como pôr em palavras o que eu sinto por vocês, né? Dois filhos da puta. Não vou ficar falando muito, não, eu falo pessoas falando. Mas eu só tenho a agradecer de estar aqui, de poder falar um pouquinho, de poder passar um pouquinho de experiências que às vezes é uma chavinha que vira na cabeça de alguém, porque as pessoas podem falar, mas eu sou diferente, eu não faço desse jeito, será que eu tô certo, será que eu tô errado? E eu gosto muito de poder falar, para falar assim, por mais diferente que você seja, se a sua fé é verdadeira, não tem outra característica sua que vai diminuir a sua fé. Então acredite em você mesmo, não acredite que você tenha que ser igual aos outros. E para ser um bandista, você só precisa colocar na sua cabeça que você é só mais um no meio de 1 milhão. E se você pode ajudar, ao invés de atrapalhar, é só ajudar. E esse é o segredo da coisa. Em vez de atrapalhar, se não for para ajudar, não faz nada, só não atrapalha. É isso. Obrigado, gente. Sucesso para vocês no podcast. Obrigada. Obrigado. Obrigada, foi muito bom. Muito bom. E é isso. E é isso. Nos vemos na próxima. Obrigado. Axé. 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 Beijo.